Olá, tudo bem com vocês? Veja, eu queria falar um pouquinho hoje sobre o que está pegando todo mundo, né? E o que pega todo mundo atualmente? O medo. A humanidade entrou num medo generalizado. E é impressionante, aonde você vai, é o medo que impera hoje. Então as pessoas têm medo de pegar o Covid-19, as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo de faltar dinheiro, as pessoas têm medo de não conseguir pagar as contas, as pessoas têm medo disso, medo daquilo, medo do outro, sabe? Então hoje, a temática da vida moderna, ou a temática da vida atual, é o medo. E aí nós falamos assim, o que o medo pode provocar nas pessoas? O que o medo está provocando na vida das pessoas? Uma tremenda insegurança, um tremendo temor do futuro. Então estamos todos, né? As pessoas estão todas vibrando essa energia do medo, essa energia da insegurança, essa energia de que elas não darão conta ou não conseguirão dar conta ou se vão conseguir dar conta de todos os seus compromissos e de tudo aquilo que precisa ser feito. Então a gente está vivendo esse terror que abarcou a vida de todo mundo, de um jeito ou de outro, abarcou a vida de todos nós. E como se livrar disso tudo? Como fazer para a gente sair dessa onda do medo? Como que a gente faz para sair dessa onda, dessa instabilidade que o medo gerou na nossa vida, que gerou na nossa rotina? O medo é a ausência da fé, ou a diminuição da fé. A fé é a energia da segurança, é a energia da certeza. Quando a minha fé enfraquece, então surgem as dúvidas e dentro das dúvidas surgem os medos. A humanidade vive a sua maior dúvida de como e quando passará isso tudo. É a grande pergunta que eu ouço todo dia no consultório, eu ouço nas lives que são feitas, quando vai acabar isso tudo? Quando vai acabar isso tudo? Porque essa angústia, paura e essa necessidade de saber uma data para acabar isso tudo. Esse é o grande problema do momento atual. Nós não temos data para acabar isso. E a humanidade mergulhou numa coisa que fugiu do controle dela, que tudo a gente gosta de ter uma data, tudo a gente gosta de ter um prazo, tudo a gente gosta de saber quando termina, tudo a gente tem essa noção. Mesmo que a coisa seja boa, mesmo que a coisa seja maravilhosamente gostosa, você fica pensando, quando que vai terminar? Né? É como chupar um sorvete, ou como comer um doce gostoso, ou estar comendo uma comida gostosa, aí você fala, nossa, que horas que vai terminar esse almoço, que horas que vai terminar isso, que horas que vai terminar aquilo. Então a gente vive sempre a expectativa do fim. E quando a gente não sabe o fim, ela gera o medo e ela gera uma ansiedade. Isso é o que acontece com as pessoas quando elas estão ou perto da morte ou diante de uma situação onde a morte pode ocorrer. Porque a morte é isso, é esse fim que nós não sabemos quando vai existir, que não é um fim, é só uma passagem, né? Ela faz parte da vida, mas a gente vê a morte como um fim. Então, por nós não sabermos quando será a nossa passagem, quando será o nosso momento, então quando surge uma situação dessa que o planeta está passando, onde todos estão expostos e qualquer um pode pegar a doença e de repente acabar fazendo a passagem, gera esse medo, gera essa coisa toda. E as pessoas vêm muito me perguntar, Thair, como é que é morrer, como é que é isso, como é que é aquilo? A morte não é sofrida, entende? Na morte não há sofrimento, né? Ou na nossa passagem não há sofrimento. Na nossa passagem há uma liberação de uma matéria. Precisamos entender o que é a nossa passagem, certo? Veja, a nossa matéria, ela nasce, quando nós nascemos, ela nasce aparelhada, equipada e ajustada por um fluxo de energia, que é aquele fluxo de energia que você tem de fé, de justiça e de amor. É isso a nossa passagem. Com o advento dos anos que nós vamos tendo, das nossas vivências que nós vamos fazendo, a gente vai aprendendo a amar, ter fé e ser justo com mais intensidade, mais intensidade. Depois de 50, 60, 80 anos, não importa, entende? Aquele volume de tempo que nós passamos, nós acumulamos um fluxo energético bem maior do que aquele que nós nascemos.
Aí a matéria começa a ficar obsoleta. Essa nossa matéria fica obsoleta. Quando a nossa matéria fica obsoleta, ela começa a atrapalhar o teu desenvolvimento energético. Ela começa a atrapalhar esse teu progresso energético. Então aí é necessário a gente se desvincular da matéria para continuarmos o nosso progresso de amor, fé e justiça, ou o nosso aprendizado de amor, fé e justiça, para que isso não seja interrompido, ou para que isso não seja dificultado. Isso é a morte, ou isso é a passagem. É você deixar a matéria para que você, como energia, possa continuar, sabe? Desenvolvendo ou aprendendo amor, fé e justiça. Porque se você ficar preso na matéria, você vai ter uma dificuldade, ou isso começa a dificultar o teu aprendizado de amor, fé e justiça. É só isso, o desencarno, a morte ou a passagem. Não tem nada mais que isso. É simplesmente uma troca de estado. Você vai deixar um estado material que você está para viver só um estado energético. A vida continua, não da mesma forma como você vivia aqui, mas a vida continua da mesma forma que nós precisamos viver, aprendendo a amar, ter fé e ser justo. Às vezes as pessoas me perguntam, o que a gente faz do lado de lá, Thay? A gente faz isso, a gente aprende amor, fé e justiça. E o que a gente faz do lado de cá? É a mesma coisa, nós precisamos aprender a amar, ter fé e ser justo. O aprendizado, ele é igual dos dois lados, só que aqui a gente tem um veículo, que é o nosso corpo, que é para a gente aprender a viver, a se libertar desses desejos, dessas coisas que nós precisamos nos libertar. Esse é o momento. Lá do outro lado, nós não teremos nosso corpo, nós não teremos o nosso mental. Então lá será só o estado energético. Então é muito mais fácil praticar fé, justiça e amor. Tá bem? Então quando nós falamos e quando vocês se veem diante dessa incógnita que vocês chamam de morte e o pai chama de passagem, quando vocês se veem diante disso, aí você fala assim, a vida está chegando ao fim? Não, a vida nunca chega ao fim. A vida só se transforma. Então, não veja a morte como um fim. Veja a nossa desligamento desse planeta como uma transformação. Se você entrar nesse processo de aprendizado que nós não morremos, mas nós nos transformamos, aí você vai sair dessa paura, você vai sair desse medo que foi instituído nessa pandemia ou em outras situações de vida onde você se sente espremido, onde a vida às vezes dá uma apertada na gente em situações de perdas, em situações de dificuldades, que a gente fica um pouquinho mais apertadinho, mas a gente precisa compreender que nada tem fim, tudo tem transformação e tudo são transformações. E o que nós estamos passando nesse momento é uma transformação também de valores, uma transformação de grandes coisas que dificultou muito a nossa vida e hoje nós estamos vendo que nós podemos viver sem muito dessas coisas que nós achávamos que era impossível a gente viver sem. Entende? É possível sim a gente viver sem um shopping, é possível sim a gente viver sem isso, sem aquilo, sem um monte de coisas que nos escravizavam, mas não nos libertavam. Então a gente precisa cuidar que esse momento, aproveita esse momento que nós estamos passando para se libertar de muitos desejos teus, de muitas fantasias, de muitas coisas que não está te fazendo saudável, mas está te fazendo uma pessoa adoecida. Então aproveita nesse momento para você poder se tornar essa pessoa saudável. E o saudável nosso passa pela nossa liberdade, passa pelo nosso desapego. Desapegue de muitas coisas que você está vendo e que não é preciso para viver. E se liberte de tudo aquilo que pesa para você. Se liberte dos seus medos, se liberte da sua raiva, se liberte dos seus apegos, se liberte da sua materialidade, se liberte das suas deficiências, se liberte, sabe, das tuas esquisitices, se liberte disso tudo. E comece a se transformar naquele ser que você realmente é. É um ser amoroso, um ser afetuoso, um ser cuidadoso, um ser, sabe, que está envolvido com a vida, envolvido com o cuidado, com o meio que você vive, envolvido com isso tudo. O que nós pedimos, o que o Pai sempre pede para nós, é que cuidar da vida não é simplesmente proteger. Proteger não é cuidado. Cuidar da vida
é você dar liberdade para que as coisas aconteçam na vida de outrem e também na sua vida. Sábio não é aquele que tem respostas ou perguntas para tudo. Sábio é aquele que consegue viver a vida sem grandes perguntas, sem grandes questionamentos, mas sabe usufruir de todos os momentos que a vida pode lhe proporcionar. Sabedoria não é saber responder a tudo. Sabedoria é saber passar por tudo sem sofrer. Um beijo na alma de todos vocês e até um próximo.